Vamos lá, eu vou começar então fazendo o sombreamento desse olho direito. Começo marcando o brilho e também a pupila. E vou preenchendo a pupila com esse tom mais escuro. Estou utilizando aqui a lapiseira e o grafite 4B. Vou marcando aqui acima também. Todas as partes escuras eu já vou marcando aqui com a lapiseira. É muito importante que você assista esse vídeo na íntegra, sem pular nenhuma parte, porque eu vou dando várias dicas que podem mudar o jogo aí nos seus estudos do realismo. Então, se você pular, você pode acabar perdendo. Vou fazendo um leve degradê aqui nas bordas da íris também. E vou preenchendo toda a íris com a lapiseira, porém passando bem de leve, como você pode ver. Assim eu vou conseguindo deixar o tom claro, né? Já que esse é um olho claro. Então não faz sentido a gente escurecer tanto. Passei aqui o esfuminho, suavizou bastante, já deu um efeito legal. Com o pincel a gente consegue impregnar mais esse grafite no papel, deixando com um efeito ainda mais bacana. Vou escurecendo também essa parte aqui acima do olho, conforme eu vou vendo na referência. A imagem de referência eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode baixar e desenhar também acompanhando aqui esse tutorial. A linha da pálpebra é bem escura, então eu forço um pouquinho a lapiseira para ir dando essa profundidade. E abaixo também tem alguns detalhes. Os cílios eu vou só marcando aqui por enquanto, para que eu não perca quando eu fizer a pele. E novamente vou usando aqui o pincel. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo se você estiver gostando, tá? Porque isso ajuda muito no crescimento do canal, faz com que o YouTube divulgue ainda mais esse vídeo e assim você vai estar me ajudando para que o canal cresça cada vez mais, me motivando também a sempre trazer novos conteúdos aqui para vocês. Vou fazendo degradê aqui nessa parte de cima também. Aqui na linha da pálpebra eu vou insistindo mais com lápis H a fim de criar uma profundidade, de deixar mais realista, né? Vou usando cotonete para espalhar esse grafite aqui nessa parte branca do olho, jogando um tom de cinza. Cotonete é bem legal porque é muito difícil manchar com o cotonete, a não ser se você forçar muito. Aqui nessa parte de cima da pele eu vou fazendo um fundo com o lápis H. Vou fazendo essa primeira camada para depois a gente ir escurecendo à medida que a gente vai vendo que é necessário. É muito mais fácil você colocar um tom claro e ir escurecendo à medida que você vai vendo que é necessário, do que você já aplicar um tom muito escuro e depois ter que clarear. A gente sabe que para clarear um desenho que você já escureceu é praticamente impossível. Por mais que tenha alguns macetes que você pode fazer, como por exemplo pegar um lencinho de papel que ainda não foi usado no desenho, que está completamente limpo, você passar em cima daquela parte escura, o lenço de papel vai tirar um pouquinho daquele grafite, vai deixar um pouco mais claro e tudo mais. Porém, você não pode contar com isso, porque dependendo da forma como você escureceu, é muito difícil reverter, é muito difícil deixar claro novamente. Então a melhor forma é você ir trabalhando, aumentando as camadas gradativamente. Agora, por exemplo, eu já percebi que o tom está muito claro, evidentemente, então já vou aplicando outra camada aqui de grafite, dessa vez o grafite 4B, utilizando a lapiseira. Poderia usar um lápis também, é a mesma coisa. Mas por que eu vou fazendo isso? Porque quanto mais você identifica o tom da sua referência e passa para o desenho, escurecendo onde realmente é escuro, isso vai aumentando o contraste, vai deixando seu desenho muito mais realista. É o que a gente chama de valores tonais. Você deve perceber os valores tonais na sua referência e passar para o seu desenho. Lá no curso, inclusive, tem um módulo que eu chamo de Raízes do Sombreamento, onde eu mostro os princípios básicos para você conseguir o sombreamento impecável. E os valores tonais é um desses fundamentos. Aqui nessa parte clara eu vou passando o lápis H. Você pode observar que antes eu tinha deixado com o branco do papel e fui passando apenas o cotonete meio sujo de grafite, né?
assim eu fui conseguindo esse tom acinzentado. Só que mesmo assim eu decidi passar uma camada ali de lápis H e vou espalhando novamente aqui com o cotonete. A princípio tá bom assim, vou fazer aqui a sobrancelha e à medida que eu ver que precisa escurecer mais, eu vou voltar nessa parte, vou escurecendo, isso eu vou observando. A sobrancelha aqui não tem segredo, apenas fazer fios curtos com as duas extremidades bem finas e depois a gente volta aqui passando o pincel. Vou fazendo os cílios aqui também. Diferente da sobrancelha, os cílios você não precisa se preocupar em fazer a raiz fina. Você pode fazer os fios começando grosso mesmo e deixando apenas as pontas mais finas. Vou escurecendo um pouquinho mais aqui a sobrancelha. Essa outra aqui também. Peguei o lápis 6B. Agora com o lápis H, vamos começar então o sombreamento aqui na testa. Esse cantinho é um pouquinho mais escuro, por isso eu insisto um pouquinho mais. E vou jogando o sombreamento em toda essa parte aqui da testa. Essa é uma parte muito importante. Eu vejo muita gente errando, deixando o sombreamento manchado nessas áreas que são um pouquinho mais extensas, como aqui na testa, por exemplo, né? Que é uma área um pouquinho maior. Muita gente deixa o sombreamento manchado, o sombreamento rústico. Claro que o fato de deixar rústico tem muito a ver com a textura do papel também. Mas quando você trabalha dessa forma, com camadas e também passando o lápis de forma preenchida, como eu estou passando aqui, eu vou preenchendo, insistindo com o lápis, passando várias vezes no mesmo lugar. Sempre que eu vejo um pequeno espaço branco, eu vou tentando preencher também, deixando já homogêneo, né, à medida do possível, com lápis, para depois, quando a gente voltar espalhando com lenço de papel, vai ser muito mais fácil. Aqui o cabelo tem uma sombra, então eu vou insistindo aqui próximo ao cabelo, escurecendo a pele, e com o lenço de papel a gente volta espalhando todo esse trabalho. Você pode observar que eu não preciso forçar o lenço de papel para espalhar, isso porque eu já passei o lápis de uma forma bem preenchida. Aqui nessa parte que eu deixei branca também, eu passo o lenço de papel, como ele já está um pouquinho sujo do grafite, né? A gente pode passar nessa parte que a gente deixou branca, que ela vai jogar um tom acinzentado. Mesmo que depois, se necessário, você pode voltar com lápis H, um lápis HB e fazer também as partes claras ali com lápis. Vou escurecendo mais com lápis 2B. Como você pode ver, eu vou aumentando as graduações aos poucos. Em alguns casos, quando eu vejo que é um tom muito escuro, eu já pulo direto para um lápis 4B, por exemplo, dependendo também do tipo de papel. Mas aqui nesse caso, a pele não é tão escura, então eu vou aumentando de forma gradativa. Passei o 2B e vou espalhando novamente com lenço de papel. E nessa parte clara, eu faço mais uma camada com lápis H. Então, passo uma camada de lápis H e espalho com lenço de papel. Então, vou passando o pincel aqui nessa sombra do cabelo e já finalizo aqui esse tutorial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais. Valeu? Um grande abraço e até um próximo vídeo.